Vou fazer agora aqui com vocês um experimento de difração por uma fenda circular. A fenda circular que eu vou utilizar está aqui nessa pequena placa, tá certo? Ela tem fendas com diâmetros diferentes e eu vou fazer o experimento com uma fenda de diâmetro 0,2 milímetros. Para isso eu vou utilizar essa fonte laser, uma fonte laser vermelho, essa base, esse suporte e aquela tela de projeção. Então esse é o resultado da passagem da luz do laser por essa abertura circular com diâmetro bem reduzido. Então reparem que eu tenho um círculo central iluminado e aí logo em seguida eu tenho um outro círculo escuro, que é uma região em que eu tenho interferência completamente destrutiva. E aí seguem de forma alternada círculos iluminados e círculos escuros. Então é possível demonstrar, do ponto de vista matemático, mas é algo que eu não vou fazer aqui, que para uma abertura circular de diâmetro d, o primeiro mínimo de interferência ele pode ser encontrado por seno de θ igual a 1,22 lambda sobre d. Então, lembrando que o lambda é o comprimento de onda e esse ângulo θ é a abertura angular. Essa equação ela serve para a gente, primeiramente, determinar, as posições dos mínimos de interferência em uma abertura circular, mas ela também pode ser estendida considerando que quando a gente quer focalizar uma imagem de um objeto que se encontra a uma distância muito grande em cima de uma tela de projeção, uma lente convergente ela vai funcionar como se fosse uma abertura circular. Então, a gente não consegue eliminar, nesse caso, efeitos de difração. E esses efeitos vão ter implicação sobre a nossa capacidade de resolver uma imagem, ou seja, de gerar uma imagem nítida. Então, aqui eu tenho um exemplo disso. Então, nas letras A, B e C, eu tenho a imagem formada em uma tela de projeção que é produzida por uma lente que está focando a imagem de duas estrelas distantes nessa tela. Então, como a gente consegue reparar, a difração, esse padrão de difração ele é formado, eu tenho esse anel, esse círculo claro no centro, mas eu tenho esses anéis claros e escuros nas bordas. Então, qual é a condição para que eu consiga distinguir essas duas estrelas nessa imagem? Reparem que na letra A isso é facilmente feito, eu consigo distinguir claramente que eu tenho dois objetos, enquanto que na letra C isso não é tão fácil assim. Então a imagem ela está um pouco borrada porque eu tenho a sobreposição devido a esse padrão de interferência. Mas na letra B eu tenho a situação limite, em que eu consigo distinguir que são dois objetos. E essa situação ela acontece de acordo com o critério de Rayleigh, que ele é dado pela seguinte ideia. A gente só consegue distinguir esses dois objetos quando o máximo de intensidade de um se encontra sobre o mínimo de intensidade, o mínimo de interferência do outro. Então, como nós sabemos que seno de θ é igual a 1,22 lambda sobre d, nós podemos utilizar isso para escrever o ângulo limite do critério de Rayleigh. Então, para isso, basta a gente calcular o inverso da expressão circulada em amarelo. Então, nós vamos obter que esse ângulo θr, que esse θ de Rayleigh, é dado pelo seno a menos 1, o arco seno, de 1,22 vezes lambda sobre d. Então, esse é o valor do θr. Geralmente, esse ângulo é muito pequeno e nessas situações nós podemos fazer a aproximação de que o seno de um certo ângulo θ é aproximadamente igual a θ. Então, fazendo isso, nós podemos aproximar a expressão do critério de Rayleigh pela seguinte: θr é aproximadamente 1,22 vezes lambda, que é o comprimento de onda, dividido por d, que é o diâmetro da abertura, ou o diâmetro da lente. Então, para o caso em que eu quero construir, por exemplo, um telescópio ou um microscópio, eu posso utilizar essa ideia expressa no critério de Rayleigh para eu conseguir resolver melhor uma imagem de um objeto. Então, por exemplo, para o caso dos telescópios, o caminho que se tenta fazer é aumentar o diâmetro das lentes ou dos espelhos, Então, para isso, se constrói telescópios enormes,
com lentes enormes, porque aí eu consigo um ângulo de separação cada vez menor. Para o caso dos microscópios, que eu ainda tenho a opção de iluminar um objeto com luz de comprimento de onda diferente, é preferível que eu trabalhe com comprimentos de onda menor, ou seja, comprimentos de onda que tem que estar dentro do visível, né, para a gente conseguir observar alguma coisa, que estão próximos do azul ou do ultravioleta. Então, nesse caso, diminuindo o valor de lambda, eu diminuo esse ângulo θr, esse ângulo θ de Rayleigh, e eu consigo fazer uma separação angular de objetos que estão mais próximos.